Vamos abrir as nossas Bíblias então, dando continuidade à nossa exposição do Sermão do Monte. Hoje nós vamos estudar Mateus capítulo de número 5, dos versos 23 a 26. Essa é a nossa 18ª exposição. Nós estamos na terceira temporada, dentro dessa exposição do Sermão do Monte. Saímos das bem-aventuranças e estamos nas aplicações práticas que Jesus está trazendo ali aos seus discípulos, Nós entramos num consenso, de que esse pedaço da pregação de Jesus trata-se muito mais de um compilado, que Mateus tenha feito. É muito provável que Jesus não tenha pregado tudo isso aqui aos pés do monte, mas que ficou conceitualmente conhecido como o Sermão do Monte, ali, que nos leva até o capítulo de número 7. Vamos ler o que diz, versículo 23. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Palavra do Senhor. Nós temos visto, desde a semana passada, que Jesus ele começa a estabelecer aqui um novo conceito de moralidade e de autoridade. Esse conceito de autoridade de Jesus está muito baseado naquilo que ele veio representar, na figura que ele estava se mostrando ali e se revelando como Filho de Deus. Tanto que Jesus ele vai, de agora em diante, até o final do Sermão do Monte, apresentar ali uma antítese, sempre correlacionando, olha, vocês têm feito isso, mas eu lhes digo isso. Ou a lei dos profetas diz isso, mas eu lhes digo isso. Colocando sempre ali um advérbio de negação, trazendo uma nova forma de interpretar e de propor aquilo que os fariseus e os escribas da época estavam interpretando, até aquele contexto. Jesus estabelece então uma nova autoridade, autoridade que vem do grego exousia, que significa poder dar e tirar à vontade. Jesus ele vem com essa autoridade de Filho de Deus, essa capacidade, essa autoridade revogada de poder dar e tirar, e consequentemente de poder reinterpretar, e talvez não seria nem reinterpretar, mas interpretar da forma correta, a forma mais correta possível, a lei mosaica que os escribas interpretavam de uma forma legalista, Jesus ele vem estabelecendo, e nós vimos isso semana passada, um novo aspecto de moralidade, porque a moralidade para os escribas e fariseus era algo apenas da boca para fora, aquela frase, faça o que eu faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, Era mais ou menos a capa ali dos fariseus. Jesus não. Jesus ele vem com uma nova moralidade. E quando Jesus ele traz essa nova moralidade, ele traz uma moralidade assim 1000 vezes mais complexa de ser obedecida do que a dos próprios fariseus, Porque Jesus ele vai lá no cerne da questão. Jesus ele está interessado nos pensamentos. Jesus está interessado no coração. E somente o Filho de Deus poderia estar interessado no nosso coração. Porque somente Deus tem a capacidade de enxergar aquilo que se passa no nosso coração. Então, consequentemente, somente Ele poderá julgar o seu e o meu coração. Porque só Ele conhece o que passa na nossa mente.
Só Ele conhece o que passa no nosso interior, né? Às vezes nós estamos rindo por fora, mas por dentro nós estamos com pensamentos que divergem da nossa expressão. Esse Jesus, então, agora, do Sermão do Monte, ele vem trazer esse aspecto de autoridade, esse aspecto de moralidade, e principalmente, como um bom professor, como um grande mestre, Jesus ele vai agora escolher exemplos específicos e pontuais dentro da cultura judaica, para deixar isso muito claro para aquelas pessoas. Jesus, ele tinha um tom de ensino muito categórico. Jesus, ele tinha um tom um tom cômico na sua fala, às vezes. Eu posso te explicar o motivo. Se nós pudéssemos assim comparar Jesus hoje, Jesus ele estaria ali entre, eu não sei se você às vezes já viu assim alguma palestra ou alguma oratória do Cortella ou do Pondé, talvez mais para o Cortella, que tem uma oratória muito boa, né? Que puxa aquele sotaque, né? Mas, né? Jesus ele ficaria ali entre o Cortella e entre quase que um stand-up comedy, né? Porque Jesus ele tinha um tom de humor crítico na sua fala, que era usado como um bom professor usa para atrair a atenção do seu público, né? Um bom professor, ele sabe às vezes usar uma piada, uma conjectura, né? Um duplo sentido para atrair a atenção do aluno e ali trazê-lo para perto, né? Nas parábolas, Jesus usava muito isso, né? Nós temos uma série que está lá no YouTube, que é Parabolê, que Jesus ele era muito, por exemplo, a parábola do semeador, né? Jesus ele começa a parábola dizendo assim: eis que o semeador saiu a semear, né? Para quem está escutando naquela época, todo mundo daquela época era algo do contexto deles. A pessoa sabia que antes de sair a semear, preparava-se a terra, arava-se a terra. O maior trabalho era antes da semeadura, preparar as covas, trabalhar a semente, separar a melhor semente. E aí Jesus ele vem com uma parábola desse jeito: eis que o Senhor saiu a semear, como se Jesus estivesse jogando confete para todo lado, né? Quem olha aquilo ali dá uma gargalhada, né? Como assim, né? Que isso, saiu a semear? Tá louco? Jesus ele já atraiu a atenção, né? Do agricultor, do semeador. Onde que esse cara está querendo? Aí Jesus entra com a palavra: uma semente caiu na beira da estrada, até que uma caiu na boa terra. Nesse momento as pessoas já estavam o quê? Fissuradas ali naquele novo ensino, que era um ensino que não se parecia de forma alguma com o ensino dos escribas, com o ensino dos fariseus. Então Jesus ele vai pegar coisas pontuais dentro da cultura, dentro do contexto, e é por isso que nós precisamos entender isso. A nossa cultura, ela tem conexões, ela tem pontos de contato. Deus ele se auto-revela na cultura, né? Deus ele pode se revelar através de uma moda de viola da nossa cultura interiorana, né? Da nossa cultura goiana. Deus ele pode se revelar num conto, numa conversa de fim de tarde. Deus pode se revelar dentro dos aspectos da cultura porque ele está intrínseco ali, né? Deus ele deixou resquícios, né? Na sua obra, né? Deus ele deixou resquícios naquilo que ele fez, naquilo que ele projetou, naquilo que ele planejou. E dentro desse contexto, então, Jesus ele vai buscar exemplos para contrapor a lei mosaica que estava sendo erroneamente interpretada, ou interpretada dentro dos seus próprios benefícios usados pelos escribas e pelos fariseus. Jesus ele vai trazer essa nova interpretação, principalmente dos 10 mandamentos. Jesus ele pega ali aquele delito, né, que era proibido pelos 10 mandamentos, e em cima daquela infração, em cima daquele delito, Jesus ele vai dizer: olha, vocês ouviram o que foi dito? Nós vamos ver muito isso de agora para frente. Jesus falou: olha, foi dito isso. Vocês ouviram o que foi dito e assim. Lembra do que foi dito? Mas, porém, eu lhes digo. E aí Jesus ele traz uma nova visão dentro do reino que ele estava estabelecendo aqui na terra.
Ele traz esse novo contexto, essa nova forma de enxergar, essa nova forma de observar. E talvez já aplicando, né, ao nosso contexto, nós precisamos olhar para a Bíblia, né, não querendo propor uma nova interpretação dela, não querendo propor uma mudança e uma readequação dela, mas olhando para ela da forma que Jesus veio e a interpretou, porque Jesus, ele é, eu disse semana passada, né, e ficou muito no meu coração, Jesus, ele é a interpretação viva, Jesus, ele é a hermenêutica viva, e a interpretação que Jesus fez das leis e do Antigo Testamento, ela é totalmente cabível para os nossos dias. Jesus, ele trouxe um reino que é permanente até hoje. O mesmo reino que Jesus veio ensinar para os seus discípulos é o mesmo reino proposto para nós. Então, muitas vezes, quando começam com esse assunto, né, essa balela de que temos que olhar a Bíblia com novos olhos. Não, nós precisamos entender a forma com a qual Jesus está, né, se revelando através dos seus escritos. E a revelação que Jesus, ele vai trazer aqui, né, dentro desse contexto de Jesus, como a própria exegese, né, a vida de Jesus, como essa própria hermenêutica, Jesus, ele entra como o protagonista, porque ele é de fato o elo da lei do Antigo Testamento com aquilo que será proposto no Novo. Jesus, ele está no Antigo Testamento e Jesus também está no Novo. Jesus é a ponte do Antigo Testamento para o Novo. Nós não temos possibilidade de entender o cristianismo sem o Antigo Testamento. Nós não temos possibilidade nenhuma de entender o cristianismo apenas com as cartas do apóstolo Paulo, apenas com os 4 evangelhos. A complexidade da Bíblia nos exige isso, exige que nós anualmente façamos essa tarefa, né, de tentar ler a Bíblia por completo, de passar pelos livros poéticos, de passar pelos salmos, né, de passar pelas cartas dos apóstolos, buscando, né, aquilo que Jesus em pessoa revela aos nossos corações dia após dia. E aí, dentro desse contexto, Jesus agora ele vai dar continuidade, né, àquilo que nós fizemos na semana passada. Na semana passada nós vimos Jesus dando o exemplo ali do não matarás, né, de não irar contra o seu próximo, de não irar contra o seu irmão. E aí, dentro desse aspecto agora, Jesus ele vai concluir aquilo que ele começou na semana passada. Porque eu não sei se você observou, o versículo de número 23 começa com esse conectivo, né? Portanto, ou seja, Jesus ele deu o exemplo, olha, não matarás, não ficarás irado, e nós vimos, né, aquilo que estava compreendendo, aquilo que Jesus estava dizendo. E aí agora Jesus ele vai exemplificar, ele vai dar um exemplo assim, muito claro, daquilo que ele estava querendo dizer. Qual é o exemplo que Jesus vai nos dar daquilo que ele nos ensinou na semana passada? Jesus diz assim, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar, e ali se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali diante do altar e vai reconciliar com seu irmão. Quando nós olhamos para esse texto dentro do nosso contexto atual, é muito raso e muito superficial para nós, a gente não vai conseguir compreender isso. É muito raso. Qual que é o nosso contexto hoje de dar uma oferta? Nosso contexto hoje de dar uma oferta na nossa igreja é pegar um envelope ali, colocar um valor dentro do envelope, na hora ali estabelecida, né? Após o louvor, você vai lá e coloca dentro do gasofilácio. Na verdade, as coisas estão mudando, né? Ou você vai lá e passa o seu cartão, ou sentado mesmo lá, eu já faço basicamente assim, já está salvo lá o Pix da igreja, já vou lá no aplicativo pelo Pix da igreja, nem levanto, só fez o Pix ali e acabou. Nosso contexto hoje de oferta é mais ou menos esse. Mas não era o contexto de oferta da época de Jesus e da época do povo judeu. Qual era o contexto daquela época? No contexto daquela época, nós tínhamos basicamente, que era talvez o dia, assim, de acordo com William Barclay, o dia mais importante, né, do ano judaico, era o dia da oferta da expiação. A oferta da expiação era uma oferta de pedido de perdão. E essa oferta,
para fazer essa oferta, em primeiro lugar, a pessoa ela escolhia ali o melhor sacrifício que ela poderia oferecer, né? A melhor ovelha, o melhor cordeiro, separava ele já no início do ano para aquele dia, esse aqui vai ser o que eu vou oferecer. Se ela não tinha dinheiro, né, já tinha uma estrutura toda comercial que Jesus vai desestabilizar toda, quebrando, né, a banca, que ficava lá na porta do templo, que eram os cambistas, para trocar o dinheiro e vender a própria oferta. E aí tinha muita gente que já usava esse subterfúgio, para não ter nenhum problema com ter que criar e fazer a engorda. Não, quando chegar a época eu vou lá, né, e compro lá na porta do templo. Mas enfim, comprando ou criando, a pessoa pegava ali aquele animal que seria oferecido como sacrifício, ele entrava pelas portas do templo, né, passava pelo pátio principal com o animal nos braços. Do pátio principal ele passava pelo pátio dos gentios, onde ali tinham alguns cerimoniais acontecendo. Do pátio dos gentios ele entrava no pátio das mulheres, onde as mulheres poderiam ficar junto com as crianças, com o animal no braço, carregando ali. Do pátio das mulheres ele entrava no pátio dos homens, que era o local que era apenas designado aos homens, e consequentemente os sacerdotes passavam por ali. E os sacerdotes passavam para o lugar da expiação, que era um lugar próximo ao lugar santo, né, dentro do templo, em que a pessoa, para chegar ali, ela ficava numa fila de espera, que era uma espécie de corrimão. Eu acredito que esse corrimão era usado talvez para prender o animal ali, e aí dentro, né, da dinâmica toda, se demorava muito. Não tem hoje a venda de senha para alugar, possivelmente, né, lá naquela época já estava acontecendo isso, e é por isso que Jesus fica muito bravo ali no templo. E aí naquele corrimão ali, a fila ia andando até que chegava a minha vez com o meu animal no braço, para que eu pudesse colocar o meu animal sob o local do sacrifício do altar. Quando eu colocava o meu animal sobre o local do sacrifício do altar, o sacerdote iria fazer uma avaliação daquele animal, para ver se aquele animal não tinha defeito algum. Vendo que aquele animal não tinha defeito algum, ele autorizava então com que eu impusesse as minhas mãos sobre a cabeça do animal, e ali procederia-se o sacrifício, que era o corte no local específico, e a separação ali das entranhas, da gordura, queimava-se sobre o altar as entranhas, separava parte da gordura, queimava, fazia a sangria do sangue daquele animal ali em cima do altar, coletava aquele sangue, cortava-se as partes do animal. Deu para cansar? Você imagina se isso fosse feito hoje? Primeiro o cheiro que ia ficar dentro da igreja, né? De estrume de animal, a gente tinha que levar. O que era feito dessas partes do animal? Essas partes elas eram oferecidas. Partes ficava para os levitas, porque aí a gente volta lá na lei mosaica lá do Êxodo, né? Que os levitas, que eram sacerdotes, viviam para isso. Então parte daquele animal ficava para os sacerdotes, para o levita. Outra parte era queimada até as suas cinzas. Parte da gordura era aspergida sobre o altar. Há uma cerimônia que é uma cerimônia assim, que durava quase que horas, para que todo aquele procedimento fosse tomado. Lá em Levítico tem toda essa descrição detalhada, por isso que às vezes a gente cansa de ler Levítico, né? Porque ele fala de tudo isso. Aspergirás na ponta do dedo do sacerdote o sangue, e farás assim, e ele vai fazendo. Então parte ficava para os sacerdotes, né, que trabalhavam ali, tanto que havia também a corrupção da carne desses animais, né, no tempo de Jesus, e assim por diante. Jesus Cristo foi o sacrifício vivo. Jesus se ofereceu na cruz para que nós não precisássemos mais fazer e tomar todo esse trabalho. Mas até então, Jesus não tinha sido morto na cruz. E até o momento deste ensino aqui, este era o molde que deveria ser feito. E então agora nós vamos entender o que Jesus estava dizendo. Porque Jesus está dizendo assim, olha, portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, o que Jesus está dizendo é, portanto, se você já tiver feito
todo o passo a passo, todo o procedimento, entrado dentro do templo, comprado o seu animal, passado pelo pátio da expiação, chegado diante lá, se você estiver com as mãos em cima da cabeça do animal e o sacerdote estiver pronto para cortar o pescoço do animal, e você se lembrar que tem algo contra o seu irmão, volte todo esse processo, perca sua senha na fila, pega de volta seu animal, não sacrifique, volte lá para o início, entregue o animal, faça um reverso, né? Volte ao início, deixe o seu animal, vai lá pedir desculpa para o seu irmão, para que a sua oferta possa ter valor algum. Era exatamente isso que Jesus estava dizendo. O que Jesus estava querendo mostrar agora que nós sabemos e agora que nós temos a visão daqueles homens e mulheres que estavam ali? Agora nós sabemos o que estava passando na cabeça de cada uma daquelas pessoas. As pessoas falam, nossa, o trabalhão todo, eu vou ter que voltar lá para poder pedir perdão? Sim, era isso que Jesus estava dizendo. Jesus aqui, nesse instante, estava demonstrando que no reino dos céus, o perdão, ele sempre será maior do que qualquer sacrifício e do que qualquer oferta que foi dada. O cristianismo, assim como o reino dos céus implantado nessa terra, ele é baseado e ele é fundamentado no perdão entre os irmãos. Aquilo que nós fazemos aqui, como igreja que nós estamos, aquilo que nós fazemos como igreja dentro do templo, aquilo que nós fazemos como igreja que somos dentro dos nossos ambientes, de nada valerá se nós não exercitarmos a tarefa e a função educacional quase que do perdão. De saber voltar atrás, voltar lá no início, se humilhar e pedir o perdão. Ah, mas não foi eu que errei. Nós não estamos discutindo sobre méritos. Jesus está discutindo sobre o que fazer. E Jesus está dizendo, olha, não há nada mais importante no reino que eu venho estabelecer do que o perdão entre os irmãos. E esse novo ministério que eu estou propondo para vocês se baseia nisso, no perdão. E é por isso que nós vamos concluir algo mais adiante, né, lá na frente. E nós já demos um spoiler nas últimas semanas. Tudo irá cooperar irá afunilar para um senso comum. Só existe perdão verdadeiro e só se perdoa com todo o coração se houver amor. Não consegue se perdoar se não há amor. E é isso que Jesus está mostrando. Jesus está apontando o dedo para aqueles fariseus e fala, olha, vocês estão muito errados. Vocês estão achando que a oferta bonitinha que vocês fazem, e isso que vocês obrigam todo mundo a fazer, e aí você imagina, e aí nós já começamos a entender a política da época e o porquê que aqueles homens se revoltaram tanto a ponto de assassinar Jesus. Porque Jesus ele está quebrando no meio a economia, o sistema, exatamente. Jesus ele está quebrando no meio, totalmente, porque o que Jesus estava fazendo ali era basicamente colocando por água abaixo, talvez quase que 90% dos rendimentos dos escribas, fariseus, sacerdotes e todos os outros que viviam ali. E às vezes tirando o peso de um coitado que fazia aquele sacrifício antes, todas as vezes tirava até da boca, achando que aquilo ali era que ia redimir ele. Né? É por isso que Jesus... mais simples, né? É por isso que Jesus vem dizer, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Eu não venho para colocar sobre vocês, quando Jesus ele fala isso, eu vejo, é como se Jesus estivesse pregando assim, né? Jesus dá aquela olhada assim para os fariseus lá no canto, eles ficavam de canto, espiando, né? E olhando ali. Jesus está falando aqui, olha, meu jugo, aí ele olha lá para os fariseus, meu jugo é leve, meu fardo é suave. Jesus está dizendo, olha o jugo que vocês colocam sobre o povo, esse fardo que vocês impõem de sacrificar todos os seus ganhos, todos os seus bens em prol, né, do imposto,
né? Jesus não estava falando, às vezes a gente pega muito só Roma, né? Porque Roma dominava e oprimia também, né? Mas Jesus não está falando apenas para o sistema romano. Jesus está falando muito mais para o sistema farisaico da época, para os fariseus. É por isso que os fariseus, que eram uma casta, entre aspas, positiva, de pessoas que viviam para obedecer à lei, se tornou hoje um termo pejorativo, né? Você chama alguém de fariseu, é aquela pessoa que manda fazer, mas não faz, né? Coloca o jugo em cima daqueles e oprimem o povo. E aí Jesus vem trazer um novo reino. E é por isso que o povo fica o quê? Deslumbrado. Poxa, esse é o rei que nós precisamos. É de uma pessoa como essa que nós precisamos que reine sobre nós. Que não vem nos oprimir com imposto, que não vem nos oprimir com esse sacrifício, mas que vem trazer uma novidade de vida. Logicamente que Jesus ele não estava propondo um reino terreno, né? Era um reino eterno. Mas muitas pessoas naquele momento entenderam como um reino terreno. O que Jesus estava mostrando é que o perdão é talvez uma moeda chave e fundamental para que a gente venha entender o cristianismo naquela época e nos nossos dias. Porque se você pegar hoje, o que caracteriza os nossos dias? Nós estamos vivendo na era digital, né? A revolução digital, a revolução informacional. E o que nós mais observamos é a informação, né? Sendo levada de um canto para o outro, chegando em questão de segundos, né? Agora, ao mesmo tempo que nós observamos isso, você quer observar o espelho daquela época, é você abrir a sua rede social. Abre o Twitter. Você não vai achar ninguém pedindo perdão no Twitter, né? Não vai achar ninguém fazendo... E pelo contrário, né? Quando às vezes você pega, nossa, fulano de tal vai se retratar. Aí a pessoa faz uma retratação lá, que é muito mais uma forma de se vangloriar do que um pedido de perdão. Até porque pedido de perdão você não faz em redes sociais, né? Teve um famoso aí que brigou com outro pastor famoso, tal, e ficou aquele negócio de rede social e não sei o que, e um instiga o outro, e o outro falou. Aí um dos dois resolveu pedir perdão. Aí ele foi e gravou um vídeo, né? Gravou um vídeo para todo mundo curtir, né? Ele não pediu perdão, né? Ele ganhou mais uma forma de ser visto, né? Como se estivesse... Não, perdão não é assim, né? Como que é o perdão? Aí Jesus ele vai dar o segundo exemplo, que ele fala no versículo 25. No versículo 25, Jesus fala assim: entre em acordo depressa com o seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, e o juiz ao guarda, e você poderá ser jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Aqui nós temos duas coisas importantes a observar para que nós possamos entender o que Jesus estava dizendo, né? O que Jesus estava de fato falando ali. E aquilo que Mateus, né, tenta nos colocar aqui. De acordo com a lei grega, havia o processo chamado apagogia. O que era o processo chamado apagogia? Era uma prisão sumária, de que uma pessoa que sofria o delito, né, a parte ofendida num determinado delito, ela tinha a autonomia para pegar o delinquente pela gola, arrastar aquele delinquente até o tribunal para que a causa dos dois fosse julgada pelo juiz. Havia uma autonomia dentro da lei grega para isso. Isso era muito comum na época. Por isso que Jesus está falando aqui, ó, entre em acordo depressa com o seu adversário, faça isso ainda enquanto estiver com ele a caminho, né? Hoje a gente não tem isso. São os advogados que conversam, né? Lá, e a pessoa recebe só a data que ela tem que ir lá para saber o que vai para o julgamento lá, né? Para coletar os depoimentos e tudo mais. Mas naquela cultura era muito normal você ver duas pessoas, uma arrastando a outra até o local do julgamento, até o local do tribunal. Isso acontecia muito quando nós tínhamos processo de flagrante, né? Então, por exemplo, assim, pegou a pessoa roubando em flagrante, tinha testemunho, então você tem o direito de pegar ele pela gola e arrastar ele até o tribunal.
para que possa ser exigida a justiça ali. Naquela época, né, tinha muito isso. A pessoa entrava na casa para roubar uma peça de roupa, a peça era muito cara naquela época, né? Ou até algo voltado para alimentação. Se era pego, a pessoa ela tinha o direito de fazer isso. Só que há um detalhe aqui, de que Jesus estivesse em mente algo mais profundo do que isso. Porque Jesus ele termina dizendo o seguinte, ó, não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Quando Jesus ele descreve isso daqui, nós podemos entender que Jesus está se referindo a uma dívida impagável. E nós podemos até entender isso porque nós vamos ter parábola onde Jesus ele cita dívidas impagáveis, né? Tem uma parábola exatamente disso, que Jesus exercita a questão do perdão e tudo mais. Mas aqui é muito provável que Jesus esteja se referindo a uma dívida impagável. Uma dívida que a pessoa esteja sendo levada para o julgamento, mas uma dívida que ela não teria, assim, condição nenhuma de pagar aquele valor. Uma condição mínima sequer de pagar aquele valor que ela está devendo. E é por isso que ela ficaria ali presa quanto tempo fosse necessário até que ela tivesse condição de pagar o último centavo. O que Jesus está nos ensinando aqui? E concluindo, né, quando ele fala, olha, entre em acordo depressa com o seu adversário. Jesus ele estava nos ensinando que nós precisamos rever os nossos relacionamentos. Nós precisamos reconstruir as pontes que nós, às vezes, quebramos. E, às vezes, nós quebramos pontes demais. Às vezes, nós construímos muros demais. E eu tenho refletido muito sobre esse sentido, de que, às vezes, por conta de uma fé cristã, nós acabamos quebrando pontes que nós não deveríamos quebrar. A nossa fé cristã, ela não deve servir de muro entre nós e aqueles que estão ao nosso redor. E talvez nós que crescemos numa cultura de fé cristã individualista, fizemos muito isso ao longo de nossas vidas. E particularmente eu te confesso que eu tenho começado a orar nesse sentido. Deus, eu preciso quebrar os muros que eu construí erroneamente. Onde que eu estou querendo chegar? O que que eu quero dizer com isso? Muitas vezes nós estabelecemos diferenças e quebramos, cortamos interações ou vínculos com pessoas que não compartilham da mesma fé que a nossa. E eu posso te dizer que para quem cresceu na cultura cristã, na década de 90 principalmente, nós vivenciamos um separatismo, onde cristão é cristão. Cristão não pode se envolver com determinado tipo de coisa, não pode fazer isso, não pode ir em tal lugar. E eu fui muito ensinado dentro desse contexto, que eu acho que nós não devemos ensinar para os nossos futuros filhos, e devemos rever dentro da mente dessa nova geração. Preste bastante atenção, eu não estou pregando um liberalismo, pelo contrário, eu acho que liberalismo principalmente o liberalismo teológico, é algo totalmente errado. Não se interpreta a Bíblia do jeito que se quer. E não se pode fazer também aquilo que se quer. Nós temos que ter regras muito bem fundamentadas e estabelecidas. A nossa geração atual, ela precisa de regras, né? Ela vive um impasse muito grande porque foi uma geração que está crescendo e sem muitas regras. Essa geração precisa de ser moldada, precisa de ser policiada. Eu estava aconselhando uma mãe de adolescente há uns dias atrás e eu falava para ela, use rigor, sente com seu filho e mostre para ele quem que é a mãe, quem é que manda. Você precisa fazer isso com o seu filho. E ela tentou justificar, mas não sei o que. Eu falei, mas enquanto ele estiver comendo dentro, ele tem 14 anos, enquanto ele estiver comendo dentro da sua casa, ele não tem um centavo de possibilidade de querer levantar a voz para você.
E como ele já levantou, de hoje em diante você tem que acabar com isso. Essa foi a minha instrução que eu dei, e eu acho que é a instrução que eu daria para todos os pais da atualidade. Agora, o ponto que eu estou querendo tratar, e o ponto que eu estou querendo dizer é que muitas vezes nós usamos a fé cristã como um subterfúgio para construir pontes por conta de erros particulares e pessoais nossos. Não, eu sou cristão, eu não posso ir na casa desse meu parente lá, não posso ir naquela reunião porque sou cristão e lá vai ter bebida alcoólica, lá vai ter música do mundo. Primeiro que eu não sei o que é música do mundo, né? Música do mundo? De que mundo, né? De que mundo? Veio de Marte para cá, enfim, né? Primeiro que não existe isso, né? Segundo, que quando a pessoa fala, não, eu sou cristão, não vou nesse tipo não vou na confraternização da minha família porque vai ter bebida alcoólica. Por trás disso se esconde uma mágoa, um erro e uma falta de perdão que não foi dada. Por trás disso, na grande maioria das vezes, se esconde uma discussão mal resolvida, uma fala maldita, um erro que não foi consertado, mas que precisa ser consertado através do perdão. Eu não estou dizendo, vocês estão conseguindo entender, né? O santo não se mistura com o profano, mas muitas vezes nós espiritualizamos o santo com o profano. Que dia que nós somos santos de tal forma a não podermos ir na casa de um parente nosso porque lá vai ter um tipo de música ou um tipo de bebida que nós não concordamos? Você não foi chamado para ir lá e compartilhar da bebida e das conversas que vão ser feitas ali. Mas se você receber um convite para estar ali, você pode ir ali, deixar o seu presente, abraçar todo mundo, compartilhar da alegria com todo mundo e ir embora, antes que os assuntos que você não goste comecem. Mas na grande maioria das vezes, a pessoa ela se coloca, não, eu sou cristão, eu não vou, usando isso como uma desculpa, construindo um muro para se afastar de alguém que ela não perdoou, de alguém que ela precisa perdoar, de um perdão que ela precisa liberar e de um amor que ela precisa restabelecer. Jesus está nos chamando para fazer isso, para renovar o nosso entendimento dentro desse contexto. Jesus está nos chamando para aceitar as pessoas como elas são, mas não deixar as pessoas como elas são. Uma visita sua na casa de um parente seu que não é cristão vale muito mais do que a sua posição espiritualizada, não é nem espiritualizada, espiritualista, né? Você está quase um santo querendo ser canonizado. Não somos, nunca seremos. A sua visita na casa de um parente que não compartilha da sua mesma fé, às vezes é muito mais importante do que a sua falsa oração por ele dentro da sua casa. Jesus ele está nos chamando para isso, para restabelecer os vínculos de perdão, que nós podemos dizer que são também vínculos de amor. Aceitar as pessoas como elas são, mas não deixá-las como elas estão. É por isso que uma visita é importante. É por isso que estar numa confraternização é importante. É se humilhar, é falar, mas foi ele que errou comigo e ele vai estar lá no mesmo ambiente. E daí? Amar é se subjugar, é reconhecer. E é somente assim é que nós podemos externar o perdão da forma a qual Jesus está nos ensinando. Agora, para terminar, o que eu acho mais interessante de tudo é que, uma aspas, antes de falar do que eu acho mais interessante de tudo, né? Não deixe que os que venham, é bíblico, né? Antes que venham os maus dias, né? Os dias os quais eu venha dizer, não tenho neles contentamento. Faça isso enquanto você pode, Salomão já disse. Busque ao Senhor enquanto você tem força. E talvez nós podemos traduzir esse buscar ao Senhor como fazer aquilo que é certo. Salomão está dizendo, vai chegar o dia que você vai dizer, não tem mais contentamento na vida. Vai chegar o dia em que
a dificuldade física não vai te deixar locomover para ir até aquela pessoa, para dar um abraço naquela pessoa. Vai chegar o dia. E assim como Salomão, né, o poeta Rubem Alves já disse, né, às vezes quando quero ouvir a Deus, eu leio mais os poetas do que os teólogos, né? E Rubem Alves, como um teólogo, estava extremamente certo nisso, né? Porque às vezes o poeta nos diz muito mais, né? Às vezes nós precisamos rever conceitos enquanto é tempo, né? Às vezes nós precisamos fazer algumas coisas enquanto ainda temos tempo de fazê-las, né? Às vezes nós precisamos agir enquanto nós ainda temos força para agir, para não chegar o dia em que a gente venha pronunciar tudo no passado, né? Devia ter amado mais, devia ter chorado mais, né? Devia ter abraçado mais, devia ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um traz a alegria e a dor que traz o coração. O poeta já disse isso. E o poeta nos ensina dessa forma com a canção. E aí, por último, agora sim, o que eu acho mais interessante é que Jesus, ele nos dá uma noção de pressa aqui. Jesus, ele diz, olha, faça isso enquanto você ainda estiver com ele no caminho. Jesus, ele está pegando aquela cena, né, dos dois indo até o tribunal, um levando o outro para ser julgado. Jesus está falando, olha, faça isso rápido, enquanto vocês estão no caminho, antes que chegue o julgamento logo. Jesus está dizendo, olha, tem coisa que precisa ser feita, tem coisa que você precisa agir, tem coisa que não dá para esperar. E quando eu estava estudando, me veio na mente, né, é mesmo, tem coisa que não dá para esperar, porque eu não sei o que vai acontecer com o meu dia amanhã. Alguém que sabe o que vai acontecer com você amanhã de manhã? Talvez amanhã de manhã não haja mais fôlego em nossos pulmões, né? Então eu preciso agir, porque eu não sei se eu vou estar aqui amanhã, para ter tempo de amar, para ter tempo de abraçar, para ter tempo de pedir perdão. Agora, quando eu pensei nesse ponto, eu pensei também num ponto que talvez é muito mais doloroso e que nos exige muito mais pressa. Talvez não faltará fôlego no nosso pulmão, mas faltará fôlego no pulmão daqueles os quais nós precisamos pedir perdão. E essa é uma dor que não se cura. Saber que você podia ter se desculpado, saber que você podia ter amado aquela pessoa que se foi. É muito melhor faltar fôlego em nosso pulmão, porque aí nós vamos, e aqui nós não mais estaremos, do que faltar fôlego no pulmão daqueles que nós amamos, mas que porventura nós estamos indiferentes, chateados, magoados. O dia que eles se forem, o túmulo não nos ouvirá mais. O sepulcro não terá mais ouvido para o nosso pedido de desculpa e de perdão. E eu sinto que Jesus estava colocando esse tom de pressa, esse tom de acelera, faz o que tem que ser feito logo. Também pelo fato de que nós não estaremos mais aqui, mas porque Ele sabe que a dor que nós sentimos quando nós perdemos alguém, ela é muito maior. E perder alguém com o sentimento de culpa, com o sentimento de que você não falou aquilo que você poderia ter falado, eu não queria terminar a nossa mensagem dessa forma, mas há quase 2 anos atrás, eu passava por um período assim crítico, dentro de uma UTI, sem poder sair de lá, porque
era uma UTI fechada para Covid, e eu precisava estar lá para cuidar de quem eu muito amava, e uma situação dolorosa, porque era uma pessoa que a família toda amava. E eu sempre, nos finais de mensagem que eu recebia desse meu primo, que era um primo mais velho, filho do irmão mais velho do meu pai, ele tinha uma facilidade muito grande de dizer no final das mensagens: eu te amo. E eu me lembro que ali, no meu último momento, onde nós estávamos transferindo ele de uma UTI para outra, eu havia deixado ele com um colega, passar todas as orientações, e eu não poderia seguir mais ali, ó. Disseram, ó, você vai ter agora que ficar isolado, você não pode ir para esse ambiente agora. Eu me lembro que eu deixei tudo preparado ali, organizei e me despedi dele e saí. Quando eu fechei a porta, um sentimento invadiu o meu coração. Abre a porta novamente. Eu abri a porta novamente, olhei dentro dos olhos dele e falei aquilo que ele sempre falava para mim. Falei, eu te amo. Eu acho que mesmo diante da sensação da perda, de não tê-lo mais no meu convívio, de não poder ouvir mais as mensagens e as histórias engraçadas que ele contava, que ele era o piadista da família, onde ele estava tinha música, tinha alegria, tinha piqui. Eu tenho certeza que eu falei aquilo que eu precisava falar. E como foi bom falar aquilo. Existem coisas que nós não podemos esperar. Faça aquilo que tem que ser feito hoje. Ame, perdoe, porque esse foi o chamado de Jesus para aqueles que são os seus. Amém? Vamos orar? Senhor Deus, amado Pai, nós nos rendemos diante da Tua grandeza, nos colocamos diante da presença do Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, obrigado porque o Senhor tem nos ajudado nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas fraquezas. Senhor, nos dê forças, Pai querido, para buscarmos o perdão. Nos dê forças, Pai querido, para fazermos aquilo que precisa ser feito. O Senhor nos chamou para isso, para fazer aquilo que precisa ser feito. Como cristãos, ó Deus, que nós possamos agir dessa forma. Nós possamos exercer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, que é liberar o amor, que é dizer eu te amo, que é perdoar, que é fazer, ó Deus, aquilo que o Senhor também fez. Obrigado, Deus, porque a Tua palavra, ela continua viva. Tão viva como ela foi quando saiu da boca de Jesus ali aos pés do monte. Tão viva como ela foi quando saiu das penas e do lápis de Mateus. Essa mesma palavra continua viva. Ó Deus, se é o perdão, ó Deus, que nós precisamos exercer, que o Senhor nos ensine a exercê-lo hoje ainda. Ó Deus, por favor, Pai, nos ajude a quebrar os muros que nos afastam de quem nós deveríamos estar perto. Nos ajude a quebrar o muro da religiosidade, da hipocrisia. Muitas vezes nós construímos muros, ó Deus, falsos, ó Deus, para nos esconder atrás de uma falsa doutrina, que não é a sã doutrina do Senhor. Tem misericórdia de nós, porque não é isso que queremos. Nós não queremos nos esconder atrás de um falso evangelho. Pelo contrário, o evangelho do Senhor não nos chamou para viver entre muros. O evangelho do Senhor nos chamou para construir pontes, ó Deus, com os ateus, construir pontes, ó Deus, com aqueles que não professam a mesma fé cristã que a nossa.
com aqueles, ó Deus, que vivem dentro da cultura. Nos ajudem, ó Deus, a dentro da cultura mostrar que o Senhor é o mesmo Deus. Nós clamamos, ó Deus, nos dê forças para sairmos daqui nessa noite com desejo no nosso coração de amar, de pedir perdão e de fazer aquilo que precisa ser feito urgentemente. Nos ajude, Senhor. Não nos deixe, ó Deus, ter uma vida de arrependimentos daquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos. Nos ajuda, Senhor. Nós clamamos ao Senhor, nos ajuda, nos dê condição para isso. Esse é o pedido do nosso coração nessa noite. Em nome de Cristo Jesus, o Nazareno. Amém e amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.